Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. Somos a Igreja de Cristo, somos sua esposa ataviada. Abba, Pai, por isso louvamos. Somos a esposa ataviada, somos governo de Deus, vestidos de um novo homem, vamos para Armagedon. Com uma oferta nos aperfeiçoou, se fez pobre e nos prosperou, nos deu anjos ao redor, toda a terra nos entregou. Somos a Igreja de Cristo, somos a imagem de Deus, um povo que nunca antes ninguém jamais conheceu. Somos a esposa ataviada, somos governo de Deus, vestidos do novo homem, vamos para Armagedon. Vestidos do novo homem, vamos para Armagedon. Vestidos do novo homem, vamos para Armagedon. Armagedon. Saudade, como abençoar. É saudade, como escolher. O que Deus antes nos predestinou. O que Deus antes Ele te santificou. Te declaro salvo, te declaro livre, te declaro filho e não vida em Cristo Jesus. Te declaro salvo, te declaro livre, te declaro salvo e vida em Cristo Jesus. E aí? É saudade, como abençoar. É saudade, como eu poder. Que desde antes Ele te santificou. Desde antes santificou. Te declaro salvo, te declaro filho, te declaro salvo e bem-vindo em Cristo Jesus. Te declaro salvo, te declaro livre, te declaro salvo e bem-vindo. Vamos declarar saudade, como abençoar. É saudade, como estou. Por quê? Desde antes Ele predestinou. Desde antes Ele te santificou.
declaro salvo, te declaro firme, te declaro salvo, te declaro salvo, te declaro livre, te declaro salvo, te declaro salvo, te declaro livre, te declaro salvo, te declaro salvo, te declaro livre, te declaro salvo, é isso que você é. Somente por encontrar o amor que só tu sabes dar. Tu és meu Deus, tu és minha paz, meu grande amor em quem posso confiar. De novo. Somente por encontrar o amor que só tu sabes dar. Tu és meu Deus, tu és minha paz, meu grande amor em quem posso confiar. Porque meu refúgio, meu amado és tu, e meu asilo encheu de luz, e apontou minha vida de felicidade, aquele que em mim está. Só tu és meu guia, só tu enches minha vida de teu amor. Em meu coração, meu Senhor, Jesus Cristo, meu Deus, só tu és meu anseio, só tu me dá consolo, tu és meu dono, mais belo, só tu és o dono do meu coração. Somente por encontrar o amor que só tu sabes dar. Tu és meu Deus, tu és capaz, teu grande amor. Por quê? Porque meu refúgio, meu amado és tu, e meu vida encheu de luz, que apontou minha vida de felicidade, aquele que em mim está. Só tu és meu guia, só tu enches minha vida de teu amor em meu coração, Senhor. Jesus Cristo, meu Deus, só tu és meu anseio, só tu me dá consolo, tu és meu dono mais belo, só tu és o dono do meu coração. Só tu és meu guia, só tu enches minha vida de teu amor em meu coração, Senhor. Jesus Cristo, meu Deus, só tu és meu anseio, só tu me dá consolo, tu és meu dono mais belo, só tu és o dono do meu coração. Bem-vindo à congregação dos santos, justos e perfeitos, Espírito escolhidos antes da criação, o mundo, o universo. Bem-vindos, bem-vindos! Bem-vindo à congregação dos santos, justos e perfeitos, Espírito escolhidos antes da criação, do mundo, do universo, a cidade do Deus vivo,
ao governo de Deus. Somos sua amada, somos seus filhos. Ah, papai, a cidade dos teus filhos, ao governo de Deus. Somos sua amada, somos seus filhos. Ah, papai, Senhor. Isso é assim. Não há pecado. Livres da lei do pecado e da morte. Assim é. Bem-vindo à congregação dos santos, justos, perfeitos, Espírito escolhidos antes da criação. Os alicerces da graça. Crescendo em Graça Brasil Oficial. A graça e a verdade. No livro histórico de João, capítulo 1, versos 15 a 17, encontramos o seguinte relato. João, o Batista, deu testemunho dele e clamou, dizendo: Este é aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque era primeiro que eu. Porque de sua plenitude tomamos todos, e graça sobre graça. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Paulo, o apóstolo da graça, escreveu assim aos Efésios, no capítulo 2, no verso 8. Porque por graça sois salvos por meio da fé, e isto não de vós, pois é dom de Deus. Aqui não está falando do conjunto de doutrinas da graça, e sim da graça salvadora, de um ato único e definitivo por iniciativa do próprio Deus, Jesus Cristo, antes da fundação do mundo. Mas e a verdade? Bem, no mesmo livro histórico de João, capítulo 8, verso 32, Jesus afirma a seus discípulos judeus: E conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. E no mesmo livro histórico, capítulo 16, verso 13, Jesus também afirma: Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por sua própria conta, senão falará tudo o que ouvir, e vos fará saber as coisas que virão. Aqui já se nota claramente que toda a verdade de Deus seria claramente apresentada através de uma doutrina que seria explicada. O Espírito de verdade, com E maiúsculo, o Espírito Santo, Deus mesmo revelaria essa doutrina. Então, aos Efésios, no capítulo 1, no verso 13, o apóstolo Paulo declara: Nele também vós, havendo ouvido a palavra de verdade,
o evangelho de vossa salvação, e havendo crido nele, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O propósito da obediência a esta doutrina é te levar a reinar em vida sobre toda e qualquer situação. Romanos 5,17. Pois, se pela transgressão de um só reinou a morte, muito mais reinarão em vida por um só, Jesus Cristo, os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça. Abba, Pai! Os Alicerces da Graça. Crescendo em Graça Brasil Oficial. E aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que come, proverá e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos de vossa justiça, para que estejais enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual produz, por meio de nós, a ação de graças a Deus.
sou com Cristo em meu espírito, sou daquele que ressuscitou, a Cristo toda honra, a Ele dou meu louvor, a Cristo toda honra, pra sempre dou meu louvor. Olá, abençoado! Olá, abençoada com todas as bênçãos. Que privilégio, que honra eu tenho de poder compartilhar com você novamente em mais este vídeo. Nós começamos a compartilhar sobre este assunto que é palpitante e é polêmico também. Pode existir a reencarnação? Nós vamos compartilhar que os filhos de Deus não reencarnam. Olha, eu posso estar decepcionando muita gente aqui, mas não é a minha intenção. Mesmo porque não sou eu que estou falando isso. Estamos baseando esta palavra no Evangelho da Graça, que está na palavra que todo mundo conhece como a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Para muitos, a Bíblia Sagrada. Os filhos de Deus não reencarnam. E nós temos com base, estamos falando com base, volto a repetir, na Bíblia, especialmente nas cartas do apóstolo Paulo. Se você não se baseia na Bíblia, aí eu não posso fazer nada. Mas eu vou te apresentar o que a Bíblia fala sobre isso. A participação de carne e sangue dos filhos de Deus é apenas uma etapa que Deus estabeleceu para exercitar os seus filhos no conhecimento do mal. Participar de carne e sangue não é bom, mas é um privilégio porque foi dado por Deus para que os filhos de Deus participem de carne e sangue e assim possam conhecer também o que é mal. Porque isto aqui é mal. Este aqui, a carne para nada aproveita, né? E é uma experiência única. Participar de carne e sangue é uma experiência única para cada filho, para cada espírito. Isso não permite uma reencarnação. E eu vou listar aqui quais os motivos pelos quais não é possível a reencarnação dos filhos de Deus, ou dos deuses. Filho de Deus, Deusinho é. Os filhos de Deus são deuses que foram criados antes da fundação do mundo. E quando eles foram criados, não havia carne e sangue. Não havia participação de carne e sangue. Só havia espíritos. E espírito não precisa se aperfeiçoar. Os espíritos estão espiritualmente perfeitos e completos. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Eles não necessitam de nenhum tipo de complemento. O espírito não tem que ser complementado com nada melhor do que ele já é, porque Deus o criou perfeito. Deus o criou completo. O espírito não precisa evoluir. Entenda isso. Eu vou te mostrar isso agora aqui. Em Colossenses capítulo 2, verso 10, o apóstolo Paulo diz assim: estais perfeitos nele. Nele em quem? Em Cristo. Estais perfeitos. Eu não preciso fazer nada para aperfeiçoar o meu espírito. Não é uma outra vida em carne que vai melhorar a minha vida espiritual, de forma alguma. Porque carne não melhora a vida espírito. Não tem nada a ver. A carne é opositora do espírito, ela não é aliada. Então a minha reencarnação, se isso fosse possível, não possibilitaria o meu crescimento, a minha evolução espiritual. Entenda, os deuses, os filhos de Deus foram criados perfeitos. Repita isso. Eu sou perfeito. Você em espírito é perfeito. Se você é um filho de Deus, você pode se considerar e se chamar perfeito em Cristo.
Também em Hebreus 9, 27 está uma outra evidência de que não pode haver reencarnação. Hebreus, carta do apóstolo Paulo, capítulo 9, verso 27. Diz assim, né? O apóstolo Paulo ele deixou registrado no Evangelho que está estabelecido para os homens que morram uma só vez. Está sublinhado aqui. Morram uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. E esta palavra é meio assustadora. Depois da morte vem o juízo? Sim. Não é o juízo final. Não é o juízo para envergonhar ninguém. A palavra juízo significa o quê? É a definição do destino da pessoa. Depois que ela morre, automaticamente o seu destino está manifestado. Ninguém vê. Os que estão vivos aqui, os que continuam vivos, não vão ver isso. Porque isso é uma coisa entre a pessoa e o próprio Deus. Então este juízo o que é? Se ele é eleito, é um filho de Deus escolhido para reinar em vida ou escolhido como filho de Deus para a salvação, o seu destino está resolvido já. Ele vai para a grande nuvem de testemunhas aguardar a grande transformação do seu corpo. Se ele não é eleito, ou se ele é um filho de perdição, aqui no caso, acabou a sua vida. Ele simplesmente cumpriu o seu papel em carne. Ele não tinha um espírito para ser transformado. Consequentemente, ele se vai como um animal qualquer. É um filho de perdição. A sequência da sua vida não existe. Acabou ali. Então o juízo o que é? Ou a vida segue, ou a vida termina. É assim que funciona. Então, espíritos não evoluem. A participação de carne e sangue apenas obscureceu a verdadeira identidade de uma pessoa. Quando nós éramos espíritos sem participar de carne e sangue, consequentemente, nós éramos em estado de perfeição. Estávamos em estado de perfeição e a carne não estava em nós para nos impedir, para nos obscurecer. Nós sabíamos exatamente quem nós éramos. Quando viemos aqui para participar de carne e sangue, viemos numa família que não conhecia isto, né? Como nenhuma família em carne conhecia o Evangelho da Graça, porque em carne nós somos obscurecidos. Nosso entendimento ele fica camuflado, ele fica sem ação. Consequentemente, nós entramos em religião, entramos em famílias, começamos a ter medo das coisas. A carne ela tem medo, a carne tem fome, a carne tem ódio. Ou seja, as obras da carne tomaram conta de todos nós. E a nossa verdadeira identidade, ela ficou obscurecida. Ela só é reativada através do Evangelho da Graça. Quando nós fomos acessar de verdade o Evangelho da Graça, então a verdadeira identidade que nós tínhamos, Deus reativou em nós através do conhecimento do Evangelho da Graça. Porque é exatamente a graça que está no coração de Deus antes da fundação do mundo. Não é a religião que está no coração de Deus. Não são as divisões religiosas que Deus estabeleceu para o mundo. Então, cristianismo, islamismo, budismo, confucionismo, shintoísmo, filosofias, ateísmo, tudo isso são coisas que os homens inventaram. Mas, na verdade, abençoado, entenda, o que está no coração de Deus é o verdadeiro Evangelho da Graça entregue ao apóstolo Paulo, que deixou escrito em 14 cartas. Entenda muito bem isso. Se você quiser uma informação mais detalhada, Gálatas capítulo 5, verso 16 e também capítulo 6, verso 8, fala sobre isto. Vamos ter mais provas agora de que os filhos de Deus não reencarnam. Eu vou apresentar um ponto 3 aqui agora. O ponto 3 diz que textos mal interpretados, utilizados em defesa da reencarnação. Textos mal interpretados, textos da Bíblia, não é? Textos da Bíblia que se utilizam para tentar mostrar que a Bíblia defende a reencarnação, quando na verdade isso não existe. João capítulo 3, versos 3 a 6. Esse é o primeiro. Respondeu Jesus e lhe disse a quem? A Nicodemos. Nicodemos era um jovem rico, não é? Que foi perguntar a Jesus uma coisa. Muitas pessoas me perguntam algumas coisas aqui também,
e eu fico respondendo pelo Zap, pelo YouTube. E é importante que você fale. Se você tem dúvida, pergunte, não tem problema nenhum. Nicodemos fez uma pergunta: Senhor, o que é eu preciso nascer de novo? Como é que funciona esse negócio de novo nascimento? Dando a entender que nascer de novo é reencarnar, para quem quer interpretar erradamente esse texto. Jesus respondeu: certamente, certamente te digo, Nicodemos, que o que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Acaso pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: certamente, certamente te digo que o que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso aqui não tem nada a ver com reencarnação, isso aqui tem a ver com nascer da água. Água, a palavra água na Bíblia, ela está diretamente ligada à palavra de Deus. Água é palavra. É aquele que bebe a palavra e a sede desaparece. É isso que quer dizer a palavra água no sentido figurado. Aqui não está falando de água de beber, está falando de palavra, conhecimento, informação. Quem não nasce da informação correta, ele não vê o reino de Deus, porque ele não vai reinar em vida. Ele fica metido em religiões até o fim da vida e sofre. E do Espírito, ou seja, o Espírito é que reina em vida. A carne não reina em vida. O corpo vai reinar porque o Espírito vai trazer o corpo para reinar. Mas a carne, as manifestações diabólicas que estão na carne, as manifestações das obras religiosas, da feitiçaria, as manifestações do medo, da dúvida, tudo isso está na carne, isso não reina. Mas o que reina é a informação correta que está na mente, no espírito. E foi exatamente isso que Jesus compartilhou com Nicodemos. Então Jesus jamais disse que é através de uma nova vida reencarnada que a pessoa vai nascer de novo. Absolutamente. O que é nascido da carne, isso aqui é um texto que está dentro desse contexto. Outra informação. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do espírito é espírito. Não adianta um espírito reencarnar porque a carne não vai produzir nada para ele. De novo, a carne vai continuar sendo carne. Seja na próxima geração, seja na outra geração, em qualquer geração a carne é carne. E o espírito é perfeito sempre. O espírito não precisa evoluir, porque ele é perfeito. Então, reencarnar não vai fazer ninguém evoluir, porque entrar numa outra carne pode até piorar, como normalmente acontece. O que é nascido do espírito é espírito. Se é espírito, não precisa reencarnar. Eu espero que você tenha compreendido isso, porque isso aqui está muito fácil de entender. Outro texto que dá margem a uma interpretação errada da Bíblia. Capítulo 1 de Lucas. Lucas, capítulo 1, versos 13 a 17. Mas o anjo disse, o anjo foi visitar, não é? O futuro pai e a futura mãe de um homem. E aqui é a conversa. Mas o anjo disse, Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida e tua mulher Isabel dará à luz um filho, e chamarás seu nome João. E terás gozo e alegria, e muitos se regozijarão de seu nascimento. Porque será grande diante de Deus, não beberá vinho nem cidra, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. E fará com que muitos dos filhos de Israel se convertam ao Deus deles. E irá diante dele com o espírito e o poder de Elias, para fazer voltar os corações dos pais aos filhos. Alô? Esta doutrina que crê na reencarnação, ela utiliza esse texto para dizer que Elias morreu e este que viria como reencarnação de Elias. Este João Batista, o nome dele não apareceu aqui ainda, mas vai aparecer. Este homem seria a reencarnação de Elias. Veja a primeira falha grotesca da interpretação deste texto. Aqui está escrito que
ele viria com o espírito e o poder de Elias. E as pessoas dizem, está vendo? É o espírito de Elias. A palavra espírito, ela não tem uma interpretação só. Não se refere somente ao ser espiritual. Ela se refere ao comportamento, à atitude de alguém que tem um determinado espírito. E o que o anjo estava dizendo para Zacarias é que aquele que viria, ele teria uma atitude, o poder semelhante ao que teve Elias, um comportamento semelhante ao que teve Elias. Aí ele explica, para fazer voltar os corações dos pais aos filhos. Em João, capítulo 1, versos 19 a 21, falando do mesmo assunto, João 1, 19 a 21, diz assim, este é o testemunho de João, o Batista, quando os judeus enviaram sacerdotes de Jerusalém para que lhe perguntassem, quem és tu? Confessou e não negou, senão confessou, eu não sou o Cristo. E lhe perguntaram, quem, pois? Ou seja, quem você é então? Tu és Elias? E ele disse, não sou. Tu és profeta? E ele respondeu, não. Ele mesmo disse que ele não era Elias. Agora, tem pessoas que dizem que gostam de afirmar aquilo que querem afirmar. Aqui o próprio João Batista, narrando a Bíblia, né, na narração de Lucas, ele disse que ele não era Elias. E por que ele não era Elias? Agora nós vamos para Mateus, capítulo 17, versos 10 a 13. Então, seus discípulos lhe perguntaram para quem? Para Jesus de Nazaré. Por que, pois, os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Respondeu Jesus, lhes disse, na verdade, Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, senão que fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem padecerá nas mãos deles. Então os discípulos compreenderam que lhes havia falado de João, o Batista. Aqui tem 3 erros de interpretação daqueles que querem forçar uma interpretação errada. A primeira interpretação incorreta. Se João Batista fosse a reencarnação de Elias, então era ele que devia ter aparecido na transfiguração e não Elias. Por que Elias apareceu na transfiguração e não João Batista, se João Batista era a última encarnação de Elias? Porque Elias não morreu. Então, João Batista não poderia ser a reencarnação de Elias. Porque Elias não morreu, ele foi trasladado. Não se viu o corpo dele. Entenda isso, abençoado. Elias sumiu. Nunca mais apareceu. Então, não poderia ser uma reencarnação. Ok? Ponto 2. Repetindo, Elias não morreu, ele foi trasladado. E a última evidência para mostrar uma interpretação falsa é os discípulos de Jesus, os discípulos de Jesus de Nazaré entenderam que aquele ali era João Batista. Desde quando os discípulos de Jesus de Nazaré eram pessoas confiáveis para entender alguma coisa? Os discípulos de Jesus de Nazaré não sabiam nem quem ele era. Não sabiam nem quem o próprio Jesus era. Eles não sabiam. Então, quando se narra ali, os discípulos de Jesus de Nazaré disseram, este aí é Elias que havia de vir. É nada. Os discípulos de Jesus de Nazaré não sabiam quem eles eram, não sabiam quem Jesus era, não sabiam quem João Batista era, não sabiam nada, porque eram discípulos do velho pacto. Eles eram discípulos judeus. O único discípulo ou apóstolo de Jesus, que não era de Nazaré, mas do Cristo ressuscitado, que entendeu quem era Jesus de Nazaré, quem entendeu que era o Cristo ressuscitado, quem entendeu quem somos nós, foi o apóstolo Paulo. Ninguém mais entendeu isso naquele tempo, somente o apóstolo Paulo. Por isso, Paulo teve que ser tirado da terra, sua mente teve que sair daqui, daquela terra impregnada de misticismo, de feitiçaria religiosa,
Todos que andavam com Jesus de Nazaré andavam com um ídolo. Na cabeça deles, Jesus de Nazaré era um ídolo. Mas não entenderam quem ele era, que era o próprio Deus. Tanto é verdade que os questionavam várias vezes. Quem tu és? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, mas como é que pode estar vivendo em carne sendo Cristo? E Filipe perguntou, Senhor, quem é? Mostra-nos o Pai que nos basta. Eu sou o Pai, Filipe. E ninguém entendia nada. Os discípulos de Jesus de Nazaré, abençoado, nunca entenderam nada. Até hoje. Os discípulos de Jesus de Nazaré estão por aí, nas sinagogas, pregando o que não entendem. Estão aí ressuscitando Jesus de Nazaré, expulsando demônios em nome de Jesus de Nazaré, em toda parte. Entenda. Conclusão. Deus se reencarnou várias vezes, porque havia um propósito. Não há propósito algum em os filhos de Deus se reencarnarem, porque eu entendo que eu estou perfeito em Cristo. O meu espírito está perfeito em Cristo. Se o meu corpo se desfizer antes da grande transformação que virá, eu sigo vivo em minha mente. Eu não vou reencarnar em um outro corpo para me aperfeiçoar, porque eu estou perfeito. Não só eu, você também. Entenda isso. Abra a tua mente. Pesquise. Não pesquise naqueles que vão defender, porque há uma grande quantidade de religiões no mundo, e qual delas é a certa? Que é a resposta? Nenhuma. Não existe religião certa. O que existe é a verdade, e a verdade está no Evangelho da Graça, de Romanos a Hebreus. É aí que está a mente de Cristo. Eu espero que você tenha entendido, eu recebo que você tenha pesquisado, pode pesquisar à vontade, pode pesquisar, mas pesquise com a mente de Cristo. Não vai pesquisar por aí para estudar a faculdade, porque aí você vai entrar num labirinto do qual você jamais vai sair. Eu sou feliz, e eu conheço gente que diz, eu estou muito feliz onde eu estou. Ser feliz onde está não quer dizer que você esteja na verdade, porque a felicidade é uma coisa muito... não é uma coisa palpável, não é uma coisa visível. Felicidade é um bem-estar pleno. E a convicção deve trazer a você não felicidade, mas o gozo no espírito. Então, pense nisso. No próximo estudo, no próximo vídeo, nós traremos mais informação preciosa sobre um outro tema, evidentemente, se for necessário, sobre este também. Não sei o que nós vamos providenciar aí, mas a cobertura angelical vai nos mostrar, e o Espírito de Deus dentro do nosso coração, juntamente com as mensagens que nós temos ouvido do edificador da igreja, vai nos trazer o que é que temos que falar. Esteja acompanhando o canal, assista tudo, ouça tudo, e você certamente vai ter muita informação preciosa para a sua vida. Abençoado, abençoada com todas as bênçãos. Até a próxima oportunidade. Até lá. Cantamos sabedoria. Sabedoria que Deus predestinou. Abba, Pai. Eu canto sabedoria, sabedoria de Deus, sabedoria escondida que Deus predestinou. Para o mundo uma loucura, para mim revelação. Para o mundo uma heresia, para mim a salvação. Prefiro estar louco a sensato, o sensato vivendo na lei. Prefiro estar louco a sensato, prefiro crer em Deus. Se estou louco, estou salvo, estou salvo pela loucura da pregação. Se estou louco, estou salvo pela loucura da pregação.
E eu canto sabedoria, sabedoria de Deus, sabedoria escondida que Deus predestinou. Para o mundo uma loucura, para mim revelação. Para o mundo uma heresia, para mim a salvação. Prefiro estar louco a sensato, o sensato vivendo na lei. Prefiro estar louco a sensato, prefiro crer em Deus. Se estou louco, estou salvo, estou salvo pela loucura da pregação. Se estou louco, estou salvo pela loucura da pregação. Estou salvo pela loucura da pregação. Estou salvo pela loucura da pregação. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGbrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.